O segundo concílio da Igreja, conhecido como o Primeiro Concílio de Constantinopla, ele teve como função abordar alguns pontos dos quais nós vamos expor dois aqui. O primeiro ponto que nós vamos expor será sobre a divindade do Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Trindade. E o segundo ponto é a perseguição e a excomunhão daqueles que eram contra a decisão tomada no concílio. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. O primeiro concílio de Constantinopla, ele ocorreu no ano de 381 depois de Cristo, e sobre o papado de Dámaso I, que teve aí a sua regência durante os anos de 366 a 384 depois da Era Comum. O local onde ocorreu o concílio foi justamente em Constantinopla, por isso ele vai receber esse nome, Primeiro Concílio de Constantinopla. E esse concílio ele durou de maio a julho do ano de 381 depois da Era Comum. O que foi abordado nesse concílio? Vamos aqui a alguns pontos. Primeiro, ele veio aqui bater o martelo sobre o que havia sido decidido no primeiro concílio, conhecido como Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia ele foi responsável por decidir, por tomar ali a decisão se Yeshua deveria ou não deveria ser considerado Deus. E foi formulado então um credo no primeiro concílio de Nicéia. Agora, no primeiro concílio de Constantinopla, que é também o segundo concílio da Igreja Romana, esse credo ele vai se estender e não será apenas chamado credo niceno, mas credo niceno constantinopolitano. E o que diz esse concílio? E o que diz esse credo? Esse credo, ele diz o seguinte: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e se fez homem, foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo, há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Esse concílio ele veio para causar de forma definitiva uma barreira entre cristianismo e judaísmo, porque os judeus, na sua essência, eles creem no Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ou seja, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Então, com esse Shema Israel, não
houve a possibilidade dos judeus aceitarem esse credo e, por não crerem nesse credo, eles foram expulsos da comunidade formada ali, que já estava se distanciando completamente do judaísmo, da essência daquilo que Yeshua HaMashiach havia ensinado. Bom, nesse concílio, houve então a definição da natureza do Espírito Santo. Precisou agora haver uma votação para se decidir se o Espírito Santo deveria ser ou não considerado uma divindade, ou seja, uma terceira pessoa que iria compor a divindade. E nesse concílio, a maioria das pessoas foi a favor de que o Espírito Santo, que dentro do contexto judaico e da língua hebraica é chamado Ruach HaKodesh, ou seja, Espírito do Santo, que se tornou o Espírito Santo, ele foi então, nesse concílio, considerado a terceira pessoa da Trindade, e então o martelo foi batido e o Espírito Santo e a doutrina da Trindade agora está confirmada e decretada. E quem fosse contra a doutrina da Trindade deveria ser excomungado e perseguido. Esse concílio ele também trouxe algo muito significativo para o mundo cristão. O que foi isso que esse concílio trouxe? Normalmente, o concílio deveria ser realizado em Jerusalém, que era a sede, que era onde houve o primeiro concílio de fato na igreja, que não foi considerado pelos romanos como um concílio verdadeiro. Por isso, o primeiro concílio foi chamado de Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano de 325 da Era Comum. Então, eles desprezaram o primeiro concílio, que inclusive consta no livro de Atos, capítulo 15, e agora o concílio ele não deveria mais ser realizado em Jerusalém. As regras e as decisões tomadas, elas deveriam ter um novo ponto de partida. Dentro do Concílio de Constantinopla, existiram algumas regras que foram estabelecidas. E eu quero aqui me basear no Cânon 3 do Concílio de Constantinopla. O Cânon 3 ele fala o seguinte: o bispo de Constantinopla terá a prerrogativa de honra depois do bispo de Roma, porque Constantinopla é a nova Roma. Este decreto ele elevou oficialmente o bispo de Constantinopla à posição de patriarca, colocando-o logo após o bispo de Roma, em termos de prestígio e honra dentro da hierarquia eclesiástica. Bom, agora que nós falamos sobre o segundo concílio da igreja, que é o Concílio de Constantinopla, eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu o que foi decidido no Concílio de Nicéia? Bom, caso você não tenha visto, então clica aqui do lado e saiba mais sobre o que foi decidido nesse concílio.